Khamzat Chimaev e Dylan Danis tiveram que ser separados após uma briga selvagem e romper momentos após o término da luta. Mas de acordo com relatos, o caos não parou por aí. Agora, um alegado vídeo de bastidores de outro confronto está viralizando. Eis o que aconteceu. Khamzat Chimaev se saiu com facilidade contra Dylan Danis no evento principal do RAF 10, que aconteceu dentro da Chiefs Arena em St. Louis, Missouri. E levou menos de um minuto para prender Danis, fazendo isso com um golpe de carregamento de bombeiro elegante mas raro. Sob essas condições, foi tudo o que foi necessário. Chimaev não perdeu tempo, garantindo um rápido derrubamento de carregamento de bombeiro antes de rolar Danis para suas costas para uma vitória por imobilização, aproximadamente no meio da luta. Para um homem que tinha estado falando a semana toda, xingando nas redes sociais, fazendo grandes declarações no dia da coletiva, inflando o peito nos corredores, Danis estava no chão em menos tempo do que leva para aquecer uma xícara de café no micro-ondas. Mas é aqui que deixa de ser uma luta de wrestling. Enquanto Chimaev estava garantindo a imobilização, parecia que Danis tentava prender um mata-leão e depois não soltou logo. Essa recusa de fração de segundo em soltar esse aperto mesquinho e teimoso foi o que acendeu o pavio. Chimaev se afastou de Danis para se colocar em pé. Danis chutou Chimaev, e então Chimaev o chutou de volta. E assim começou uma briga generalizada. A multidão, que mal tinha tido tempo para registrar que a luta tinha terminado, de repente se viu assistindo a algo muito menos controlado, muito mais perigoso. Tanto Chimaev quanto Danis tentaram transformar a luta de wrestling em uma briga de rua. Membros de ambas as equipes correram para o tapete enquanto a alteração escalava, com a segurança lutando para recuperar o controle da situação. Socos e chutes foram desferidos no momento. Chimaev foi rapidamente levado para longe do grupo pelo árbitro da luta e então gritou em direção à multidão. Foi alto, foi feio e foi exatamente o que todos tinham previsto desde o segundo em que essa luta foi marcada. Chimaev e Danis tinham estado discutindo um com o outro a semana toda. Portanto, não é exatamente surpreendente que algo ridículo tenha acontecido uma vez que finalmente tiveram a chance de se tocar. E o que as câmeras capturaram no chute, no enxame, nos corpos se amontoando. Só isso fez a internet entrar em colapso. Clipes se espalharam em minutos. Canais de destaques, X, YouTube Shorts, tudo estava inundado com aquela sequência final. Fãs discutiram sobre quem começou. Discutiram se o chute era justificado. Discutiram se a segurança merecia um aumento ou uma demissão. Mas o que as câmeras de transmissão não capturaram completamente, o que apenas o vídeo do corredor esclareceu mais tarde, é que o confronto não terminou quando o tapete foi liberado. Chimaev e Danis não tiveram a chance de se dirigir à multidão após a luta porque todos foram rapidamente levados para bastidores. E nos bastidores, longe das luzes da arena, longe do árbitro, longe das regras do esporte, é onde o segundo capítulo dessa história se desdobrou. O vídeo atingindo as timelines agora não é do tapete, é daquele corredor. E é exatamente o que você esperaria quando leva dois homens que já tinham concordado em uma briga de rua, os coloca em um corredor com suas respectivas equipes e diz a todos para se acalmarem. Esse incidente marcou um dos eventos mais caóticos na história do RAF, rivalando com o incidente viral entre Arman Tsarukyan e Joel Alvarez no início deste ano. Mas para entender por que essa noite sempre teve caos escrito, você precisa entender quem são esses dois homens e por que estavam um de frente para o outro em St. Louis em primeiro lugar. Há uma razão pela qual o apelido de Khamzat Chimaev é Boris. Boris é a palavra chechena para lobo, e desde o momento em que ele chegou ao MMA, essa identidade nunca foi uma performance. Era simplesmente quem ele era. Nascido na aldeia de Gvardayskoye na Chechênia, Chimaev experimentou uma infância desafiadora que moldaria seu caráter e espírito de luta. Ele carrega uma cicatriz facial de um acidente na infância aos 2 anos de idade, um lembrete permanente de sua infância difícil na Chechênia devastada pela guerra. Eventualmente, ele se mudou para a Suécia, onde transformou uma base de wrestling árdua e disciplinada em algo que o esporte inteiro não tinha visto antes. Ele entrou explosivamente no UFC em 2020, vencendo 3 lutas em 10 dias, submetendo John Phillips, nocauteando Rez Mseki e Coen Gerald Meerscherten, para um nocaute no UFC. Ele construiu sua base de combate no wrestling estilo livre, depois se tornou fortemente associado ao All Stars Training Center em Estocolmo. A equipe ao seu redor, o acampamento, a cultura, é uma unidade coesa de atletas de esportes de combate de elite. Esse detalhe se torna importante mais tarde quando os bastidores estão envolvidos. Chimaev ascendeu ao topo da divisão de peso médio do UFC quando derrotou Dricus du Plessis para se tornar campeão de peso médio do UFC. O combate foi criticado por seu estilo de luta mais cuidadoso e metódico, mas ele desgastou o sul-africano ao longo de 5 rodadas para vencer o cinturão por decisão unânime.
Ele era o campeão. O lobo tinha chegado ao topo. Então veio Sean Strickland. Chimaev sofreu um dos maiores upsets da história do UFC no mês passado no UFC 328 contra Strickland em sua tão aguardada primeira defesa de título de peso médio do UFC. Chimaev lutou contra o ritmo e a pressão de Strickland em rota para uma perda por decisão dividida. Após sofrer sua primeira derrota na carreira na gaiola, Chimaev quer revanche com Strickland mais tarde este ano. Embora seja incerto se o UFC concederá seu desejo. Então, aqui está onde Khamzat está se posicionando antes do RAF 10. Ele é um ex-campeão, recém-destronizado, com algo a provar e sem válvula de escape no UFC. Enquanto isso, ele está se mantendo ativo através de um clash de freestyle americano real contra a estrela polarizadora Dillon Danis no RAF 10. Agora, Dillon Danis, por onde até mesmo se começa. Danis fez seu nome não na gaiola, mas na órbita de Conor McGregor. Seu treinador de canto, seu parceiro de treinamento de jiu-jitsu, seu maior fã. Ele é uma faixa preta legítima de BJJ sob Marcelo Garcia. No chão, com tempo e espaço para trabalhar, ele é perigoso em todo outro departamento dos esportes de combate. Especificamente em termos de aparecer, seu histórico é complicado. Danis fez sua estreia de wrestling no RAF em março quando enfrentou Colby Covington, perdendo a luta via queda técnica. Ele já havia sido imobilizado no combate de Covington e agora estava seguindo para sua segunda aparição no RAF contra o lutador de wrestling mais sufocante do MMA. E ele também foi banido do UFC inteiramente por uma briga anterior. Vídeos o mostraram envolvido em uma altercação física com membros da equipe do campeão do UFC Islam Makhachev, incluindo Abubakar Nurmagomedov e Magomed Zinukov, com vários seguranças correndo para a cena para separar os lutadores. A resposta de Dana White foi direta. Você nunca verá Dillon Danis em uma luta do UFC novamente. Banido do UFC, derrubado no RACAF e agora marcado contra um homem que já tinha declarado publicamente que preferiria fazer uma briga de rua. Este é o confronto que o RACAF 10 entregou a St. Louis em uma noite de sábado. A tensão não começou quando o árbitro apitou o apito. Começou dias antes em um corredor de St. Louis quando dois homens que se supostamente esperavam para sábado se esbarraram diretamente um no outro. Ambos os homens pousaram em Missouri para o evento, e no momento em que se cruzaram, o lento aquecimento da semana acelerou para algo mais quente. Em vídeo postado nas redes sociais pelo RAR, o par foi separado pela segurança enquanto estava a apenas metros um do outro. Durante a troca, Danis perguntou a Chimaev se em vez de lutar sob regras de wrestling estilo livre, eles poderiam fazer grappling com submissão. Movimento clássico de Danis, tentar mudar as regras para algo mais favorável bem no meio do corredor 2 dias antes do evento. Mas Khamzat não tinha interesse em negociações. Chimaev foi direto ao ponto dizendo a Danis, você tem brincado muito. Uma clara referência a Danis falando besteira nas redes sociais por vários anos. Danis contra-atacou dizendo, eu digo pessoalmente, não é, antes de adicionar, nada é pessoal. É apenas negócio. Foi quando Chimaev desafiou Danis para uma briga ali mesmo. Vamos fazer uma briga de rua. Não após a luta, não hipoteticamente, bem ali, agora. 2 minutos. Danis realmente aceitou, mas então perguntou por que Chimaev e sua gente estavam o seguindo. A partir daí, a conversa se transformou em uma discussão sobre americanos, chechenos e daguestaneses. Na América, as pessoas pulam em uma pessoa, disse Chimaev. Danis contra-atacou, você é o presidente dos dagestaneses. No vídeo, o par foi separado pela segurança enquanto estava a apenas metros um do outro. Nenhum dos homens disposto a recuar. As equipes de ambos pressionando por trás deles. O corredor encolhendo a cada segundo. Esta não era promoção de luta. Esta não era briga elaborada para teatrais de coletiva de imprensa. Apenas horas antes do seu confronto altamente antecipado no RAV 10, as tensões explodiram entre Chimaev e Danis em St. Louis. A segurança conseguiu separá-los, mas ninguém naquele prédio acreditava por um segundo que qualquer um dos homens havia genuinamente se acalmado. Chimaev e Danis conseguiram se manter cordiais durante a coletiva de imprensa do RAF 10 na sexta-feira. Mas isso obviamente mudou tudo após a luta no sábado. E o que Danis tinha estado dizendo privadamente na preparação lhe dizia tudo sobre seu estado mental. Nos dias anteriores ao RAF 10, Danis admitiu abertamente que tinha preocupações sobre o que poderia acontecer uma vez que compartilhasse o tapete com Chimaev. Em uma entrevista com Red Corner MMA antes do evento, o ex-lutador de Bellator disse: a imprevisibilidade em torno de Chimaev tornou o confronto diferente de uma luta tradicional de MMA. Ele sabia que Danis sabia exatamente o que Khamzat era, e ele mesmo assim entrou no tapete. Essa parte, você tem que dar crédito a ele por isso.
Mas havia também a questão do que toda essa configuração representava para Khamzat especificamente. O colega de equipe e amigo de Chimaev, Arman Tsarukyan, havia causado uma enorme briga pós-luta com Georgi Kukulashvili após sua luta de wrestling em fevereiro. Então havia um precedente, havia um padrão, e com javalis no prédio, todos desde a equipe de produção até os árbitros tinham que se perguntar se esse evento se manteria de pé. Quando a luta finalmente começou, foi quase anticlimático no sentido mais puro. Não porque foi chato, mas porque terminou tão rápido que a multidão mal processou o que tinha testemunhado. No que pareceu pouco tempo, Chimaev marcou uma derrubada em Daniz e o posicionou para colocar os ombros de Daniz no tapete. Em menos de um minuto, o combate terminou assim. O carregamento de bombeiro, um arremesso que requer sincronização precisa, alavancagem, e o tipo de impulsão de quadril explosiva que vem de anos de wrestling competitivo nos mais altos níveis. Chimaev o acertou como se fosse um exercício de aquecimento. Daniz, apesar de todas as suas credenciais de jiu-jitsu, se viu virado para suas costas com seus ombros planificados no tapete antes que seu cérebro tivesse tempo para formular uma resposta defensiva. Chimaev, que tem base em wrestling e foi medalhista de ouro nas nacionais suecas, competiu em ação de esportes de combate pela primeira vez desde perder o título de peso médio do UFC, e isso se mostrou. Não a perda, mas a linhagem. O nível de campeonato de wrestling que o tornou o homem mais temido na divisão de peso médio do UFC não evaporou com uma derrota de título. Estava ali em St. Louis em exibição completa em menos de um minuto. Mas é aqui que a noite virou. Enquanto Chimaev estava garantindo a imobilização, Daniz tentou prender um mata-leão e então não soltou logo. Esse momento, a recusa de Daniz em soltar, é o ponto de articulação de tudo o que se seguiu. Daniz agarrou a perna de Chimaev, levando o ex-campeão de peso médio do UFC a chutá-lo enquanto estava no tapete. E Khamzat não o tocou com um chute de aviso suave. Ele chutou de volta com intenção. Isso acendeu uma briga massiva com tanto Chimaev quanto Daniz tentando transformar a luta de wrestling em uma briga de rua, exatamente o que Khamzat tinha pedido no corredor 2 dias antes. Exatamente o que Daniz tinha. A única diferença era que desta vez havia dezenas de corpos inundando o tapete. Membros de ambas as equipes correram para o tapete enquanto a briga continuava com a segurança desesperadamente tentando obter o controle da situação. A cena dentro da Chef's Arena mudou de um evento esportivo para algo cru. Equipes de canto, equipe técnica, pessoas cujo trabalho era segurar os pads de canto, todos eles estavam agora na superfície de competição emaranhados em uma briga que nenhum árbitro poderia apitar. O pacote foi levado embora pelo árbitro da luta e então total desordem. E os fãs, uma multidão de St. Louis que tinha vindo para uma luta de wrestling, agora estavam de pé com telefones capturando tudo que pudessem. A reação online se dividiu em campos distintos quase imediatamente. Uma seção de fãs apontou diretamente para Daniz argumentando que segurar a perna de um oponente após a imobilização é o que começou tudo, que Chimaev tinha todo o direito de chutá-lo para longe. Outra seção apontou para Khamzat dizendo que chutar um homem que já está no chão, luta acabada, árbitro se aproximando é o tipo de coisa que escala uma situação para exatamente o que se seguiu. Um fã colocou claramente, Khamzat não deveria tê-lo empurrado quando ele estava deitado no chão. É por isso que ele o chutou. Mas temos outro clássico de Dillon, não posso reclamar. Outro fã assistindo os times se amontoarem disse que os cantos não precisavam se apressar. Que o árbitro poderia ter resolvido. Ambas as perspectivas têm mérito. Ambas também ignoram o fato de que para esses dois homens a luta nunca ia terminar com um aperto de mão. Nem Chimaev nem Daniz tiveram a chance de se dirigir à multidão após a luta. Ambos foram rapidamente levados para bastidores no instante em que as coisas foram resolvidas no tapete. Aquele corredor. O que já tinha se transformado em combustível 2 dias antes durante o encontro pré-evento. Agora estava inundado novamente com os mesmos dois homens, as mesmas duas equipes, a mesma energia crua, exceto que agora a luta tinha acabado e não havia mais evento promocional para proteger o vídeo circulando de bastidores. Em decorrência da briga no tapete, mostra a continuação de hostilidades que a segurança da Chef's Arena finalmente conseguiu fisicamente remover do espaço público. Ambos os acampamentos aquecidos. Ambos os lutadores ainda fechados no confronto que tinha começado antes de qualquer um deles colocar os atacadores para a noite. O corredor não era um espaço de desescalação. Era o segundo ato e é isso que torna a disseminação viral desse vídeo tão significativa porque a maioria das brigas pós-luta nos esportes de combate morrem no momento em que a transmissão se afasta. As câmeras se movem, os comentaristas resumem, o clipe de destaque é cortado e a história é enquadrada em torno do que aconteceu dentro do ringue ou do tapete. O elemento de bastidores quase sempre é enterrado. Não desta vez. Chimaev marcou uma vitória rápida por imobilização sobre Daniz no evento principal do RAF 10 e então uma briga enorme rompe no palco apenas segundos depois.
Mas o que o público assistindo em casa não viu em tempo real, o que emergiu horas depois quando o vídeo encontrou seu caminho nas timelines, foi o fato de que a briga não concluiu quando o oficial arrastou Chimaev para longe do pacote. Foi relocado para um corredor onde não há árbitros, sem cordas de ringue, sem contagem regressiva para o próximo segmento de transmissão. É também aqui que as consequências mais profundas da noite começam a importar. Chimaev foi bem sucedido em sua estreia no RAF e, dependendo se a promoção de wrestling decidir puni-lo pelo caos pós-luta, ele tem uma infinidade de potenciais futuros oponentes esperando por ele. A liderança do RAF agora tem uma decisão a tomar seguindo a briga selvagem que encerrou o RAF 10. Executivos promocionais Eric Bischoff e Chet Bronstein abordaram a situação na coletiva de imprensa, pós-evento. O que eles dizem, e mais importante, o que eles fazem, determinará se essa noite será tratada como um escândalo que exige responsabilidade ou se será silenciosamente incorporada à mitologia de uma promoção que construiu sua identidade inicial em torno de exatamente esse tipo de caos à beira do controle. Arman Tsarukyan causou uma enorme briga pós-luta com Guram Kutateladze após sua luta de wrestling no início deste ano, e o RAF sobreviveu a isso, prosperou com isso. O vídeo desse incidente circulou, a promoção ganhou exposição e ninguém foi punido significativamente. Esse precedente paira sobre tudo acontecendo agora, porque aqui está a tensão honesta que o RAF está navegando. A promoção se comercializa no apelo de crossover de lutadores de MMA e wrestlers legítimos competindo sob regras de freestyle reais. A integridade competitiva do esporte é suposto ser outro ativo. Mas continua produzindo esses momentos que parecem menos como wrestling e mais como caos pré-luta de uma coletiva de imprensa de título de peso pesado. Esse incidente marcou um dos eventos mais caóticos na história do RAF, rivalando com o incidente viral entre Arman Tsarukyan e Guram Kutateladze no início deste ano. 2 vezes agora, esse padrão foi estabelecido 2 vezes. Agora a promoção ganhou enorme atenção na internet nas costas do vídeo que se espalhou precisamente porque cruzou uma linha. Quanto aos 2 homens no centro de tudo isso, Daniz agora está 0-2 no RAF. Ele foi tecnicamente dominado em ambas as aparições. Primeiro Covington via queda técnica, agora Chimaev via imobilização em menos de 1 minuto. Seu apelo para esse formato nunca foi sobre seus resultados. É sobre seu nome, seu barulho e sua habilidade estranha de se colocar no centro de momentos que se espalham. Ele conseguiu em pelo menos essa parte. O que quer que tenha acontecido nos bastidores adicionou outro capítulo a uma semana que já estava gerando atenção desde o momento em que os dois se esbarraram no corredor na quinta-feira em Khamzat. Apesar de inicialmente ter dito ao CEO do UFC Dana White sobre seus planos de se mudar para peso leve, Chimaev parece intencional em revanche com Strickland mais tarde este ano. A revanche de Strickland é o alvo real. O RAP sempre foi sobre se manter afiado, se manter visível, se manter faminto enquanto o UFC descobre o que fazer com o ex-campeão exigindo uma revanche imediata. Ele ganhou no sábado. Ele ganhou o momento viral. Dependendo se a promoção de wrestling decidir puni-lo pelo caos pós-luta, ele tem uma infinidade de potenciais futuros oponentes esperando por ele naquele mundo também, incluindo o que quer que saia desse week da queda. O vídeo de bastidores não é apenas um incidente. É um sinal. 2 homens que já tinham dito, em linguagem clara, que queriam lutar um contra o outro sem regras, em um corredor, em um estacionamento, onde quer que seja, foram empurrados através de uma luta que Khamzat terminou em, e então eles continuaram. O tapete era apenas o local que a promoção lhes deu. O corredor era onde eles terminaram a conversa que começaram na quinta-feira, e a internet está assistindo tudo.